O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Agora na TV, Ondas Play. Assuntos variados dentro da ótica cristã e no campo emocional, gerando reflexões em busca de uma vida mais equilibrada. Programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldon Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos para mais um programa Encontros que Transformam. Hoje aqui a casa está cheia. Super cheia. Só gente ilustre, né? Só gente boa. Com certeza. Estou aqui na presença do pastor Marcelo. Amém. Vou deixar que ele se apresente. Pastor, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Sou o pastor Marcelo, da comunidade evangélica Deus é Fiel, ali em São José de Baçaí. Estamos juntos aí, pastor Eldo, para esse momento de bênção e glória aí. Vamos falar um pouco da palavra de Deus aí. Isso. Esse assunto que é tremendo. Com certeza. Que é um assunto, assim, que eu gosto muito, cara. Gosto muito de falar na minha comunidade, de falar em palestras, porque, assim, eu acho que é o sentido da... É o sentido de nossas vidas. Por que nós estamos aqui, né? Então, verdade. Uma vida com propósito. E aqui na presença do nosso já sócio, associado, Eita, o Wallace Aragão. Carteirinha já chegou pelo correio. Isso aí, já chegou pelo correio. Né? Amém. Amém. Ovelha do pastor Marcelo. Dá muito trabalho esse menino, pastor? Dá nada, rapaz, gente boa. Tranquilo, né? Estou aqui também na presença do William, nosso amigo de sempre, fiel camarada. Não vai poder falar, mas ele está aqui. E do nosso irmão... Júnior. Isso aí, sejam bem-vindos e na presença de todos aí. Olha, vou deixar aqui o nosso WhatsApp aqui para você participar, o WhatsApp aqui da TV Ondas Play, 995327705, tá? 995327705. Participe, envie seu testemunho, se você tem uma dúvida, quer perguntar alguma coisa para o pastor Marcelo, quer perguntar para o Wallace, quer perguntar para mim, meu irmão, fique à vontade, tá? E se você estiver no conforto da sua casa, vendo o programa na sua Smart TV, você pode assistir pela Roku. Me ajuda aí, William. Soul TV, canal 93, Brasil TV, isso aí. Canal 100, Amazon Fire Stick TV, também pelo nosso site TV Ondasplay. tvondasplay.com.br. E no site ainda dá para mandar as perguntas e a participação. Participar também. E também tem a CX TV também. Isso aí. Então, assim, tem uma série de veículos aí para você assistir o nosso programa. E não somente o programa Encontros que Transforma, toda a grade de programações aí da TV Ondas Play, que está muito legal, muito interessante. Bom, então vamos começar aqui falando desse tema aí que é muito... Cara, para mim eu quando comecei a ouvir sobre uma vida com propósito, foi lá no 1980, na década de 80, na Igreja Batista. Isso. Aí, pastor. Tá vendo aí? Esse é o Wallace. Tá vendo aí, né? E assim, fez todo sentido para mim, porque a gente que tem uma caminhada dentro do Evangelho, a gente entende que a gente não está aqui por um acaso. Nós temos um propósito bem definido. Verdade. Então, assim, quando isso começou a se encaixar para mim, as coisas começaram a gente começa a ter um pouco mais de foco na vida. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês que estão nos assistindo é o seguinte: qual o propósito de Deus para a sua existência, para a minha existência? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Por que você nasceu? Por que você acha que você nasceu? Então, assim, Deus tem um propósito bem definido para cada um de nós. E eu vou dizer para vocês, é um propósito assim singular, para cada um de nós, bem definido. O propósito que Deus tem para o pastor Marcelo é diferente que tem para o Wallace, para o Júnior, para mim. Então, assim, Deus tem um propósito bem definido e personalizado, podemos dizer assim, para cada um de nós. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, uma vida com propósito. E eu queria já começar aqui, jogando aqui para o pastor aqui. Pastor, o que o senhor acha aí? É verdade isso mesmo? Nossa vida tem um propósito bem definido? Deus tem um propósito para cada um de nós? Com certeza, pastor Hildo. A gente também estuda isso aí. E um dos grandes livros até que mexeu comigo na minha vida foi realmente do Rick Warren. Uma vida com propósito. Bem conhecido.
E eu li ele, foi assim, reveladora para mim, né, esse livro, porque todos nós procuramos um sentido da vida, né? E às vezes a gente vê pessoas que não entendem o propósito, por que estão aqui, por que vieram. Então a gente precisa de entender que o propósito ele é algo a ser definido no final, né? Um propósito é um alvo que eu quero alcançar, que eu desejo, mas ali eu aprendi que o alvo não é nosso, na nossa vida inteira. Então a nossa vida, ela é o propósito. Isso aí. E tem que ser um propósito que a gente tem que começar como? Primeiro, sabendo de onde que eu vim, né, como humanidade. Para mim descobrir o propósito da minha vida, eu preciso descobrir o propósito de Deus com a humanidade. Então, quando Deus ele cria tudo lá em Gênesis, né, e ele faz o homem, então Deus criou o homem com um propósito, a humanidade com um propósito. Então, eu preciso entender primeiro qual é esse propósito em Deus, para depois eu entender o propósito da minha vida. Se eu quiser entender o propósito da minha vida, que é cheia de eventos, de altos e baixos, de acertos e erros, né, eu não vou compreender. Então, eu preciso entender assim que tudo, como a Bíblia diz, é por Ele, para Ele, feito por Ele. Exatamente. Então, nós precisamos de entender que todas as coisas, né, que acontecem na nossa vida, ela vem segundo a vontade de Deus. Então, eu gosto muito assim, de ver muitas versões bíblicas, e eu achei numa delas, em 1 Tessalonicenses 5,18, que é a nossa Bíblia mais tradicional, ela diz assim, porque em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a versão da Bíblia, Nova Vida, ela diz assim, eu achei muito interessante, em todas as coisas, quer sejam boas ou más, né? Dai graças, sede agradecidos, porque esta é a vontade de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu achei bem bacana, porque dar graça, geralmente a gente dá quando tudo vai bem. Eu dou graças por coisa boa, dou culto de ação de graça, mas e as ruins? Então, eu preciso entender qual é o propósito de Deus quando me vêm essas adversidades da vida, né? Então, quando vêm essas adversidades, eu preciso entender o propósito de Deus para nossas vidas. Porque as provas também fazem parte de um propósito, né? De um plano de Deus para a nossa vida. José do Egito que o diga, né? Verdade. Você vê, José do Egito dentro da... Lembrei agora, assim, José dentro da cisterna, um garoto, já tinha intimidade com Deus, sabia que Deus tinha um propósito na vida dele, né? E ele, de repente, faz uma oração assim, Senhor, me tira dessa cisterna aqui e me manda de volta para casa. Passa uma caravana, e, em vez de levar ele para casa, leva ele para onde? Para o Egito, lá para a casa do faraó. Interessante, né? Exatamente por causa disso, porque Deus tira a gente de uma situação e, às vezes, não manda a gente para uma situação favorável e manda a gente para uma situação mais complicada. Para quê? Para, às vezes, nos forjar, nos amadurecer. Né? Isso acontece comigo. E essa é a questão, pastor. Em tudo dai graça. É isso aí, dai graça. Obrigado, Senhor. O Senhor tem um propósito nisso aí. Verdade. Porque também essa questão de propósito, falou em Rick Warren, e aí eu tive a oportunidade de receber lá na igreja, na primeira igreja Batista Integral, o pastor Fanini, falecido, o Rick Warren, que falou sobre isso, falou sobre ministério em tempo integral, que está tudo junto, né? Uma vida com propósito. E fala muito disso, porque nós temos sonhos, nós temos projetos pessoais. Mas verdade. O bom é quando a gente alinha esses projetos, esses sonhos, com os planos de Deus também. Verdade. E aí a nossa vida se transforma numa bomba, meu irmão. Não é, Wallace? Um potencial. De fato, eu acho que é meio difícil a gente falar de propósito sem falar de processo. Tá tudo em... Foi exatamente o que acontece com José. Ele precisa passar por aquele processo para ele entender o que estava acontecendo na vida dele, para ele alinhar o propósito dele com o propósito de Deus. Quando a gente começa a entender que a nossa vida ela não é feita só de coisas boas, até porque Jesus mesmo nos fala, né? E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ali ele mostra que até para ele alcançar o propósito da salvação, ele precisou caminhar por um processo.
Então, quando ele passa por todo aquele processo de ser traído, de ser vendido da via dolorosa, de ser crucificado, de ser humilhado, estar na cruz, de passar pela dor, do sangue dele derramado, aí que o propósito acontece de fato. Mas até chegar ali houve todo um processo. E como o pastor Marcelo falou, a gente não tem como definir esse processo, esse propósito, sem antes a gente entender o que aquele processo está fazendo com a gente. Qual é o caminho que a gente tem que percorrer para a gente poder ter esse alinhamento da vontade com a vontade, da nossa vontade com a vontade de Deus. Isso aí, porque Deus tem um propósito para cada um de nós, cara, e a gente alinhando isso aí, a gente parece que alavanca a nossa vida, né, cara? Porque eu acho assim, eu nasci no Evangelho, mas assim, como todo jovem, a gente às vezes fica na dúvida, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? E agora? Minha vida? Que curso eu vou fazer? O que eu vou... Né? E assim, eu nunca imaginava ser pastor. Nunca passou pela minha cabeça ser pastor. O meu sonho era ser militar. Eu fui militar por algum tempo. Mas aí chega uma hora que a coisa vai funilando e Deus começa a dar um vislumbre, assim, do pastoreio para mim. Falei, pô, senhor, não vai rolar. O senhor sabe que não dá para mim. Não dá, isso não é para mim, senhor. Aí começa. Né? E a gente começa a ser instigado pelo Senhor. E a gente começa, pô, mas será que isso é legal? Será que vai dar certo? Então, quando você entende e fala assim, poxa, Senhor, então é isso. E você percebe que toda a sua vida lá atrás, ela está caminhando para aquilo. Porque a gente é muito distraído também, né, cara? Com certeza. A gente é muito distraído, cara. E a gente, às vezes, perde as oportunidades porque a gente está meio que distraído. Então, assim, Deus começa a falar e eu falo assim, tá bom, Senhor, vamos ver como é que vai ser isso. E a coisa começou a fluir. E a coisa começa a andar de uma maneira assim até espantosa. Eu falei assim, caramba, era isso então que Deus queria. A coisa começa a fluir, né? Verdade. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Ultimamente eu criei o hábito de falar que é meio difícil de eu falar das coisas de Deus, falar da palavra de Deus, sem eu me colocar no meio, sem eu testemunhar e testificar aquilo que está na palavra. Então, assim, o senhor falou dessa questão do pastoreio, eu não nasci em berço evangélico, cresci em berço espírita, passei minha vida inteira sempre com aquela convicção. Não, igreja para mim, eu vou fazer o quê? Vou botar meu pé lá dentro da igreja para quê? Até porque dentro do espiritismo tem uma máxima que diz que fora da caridade não há salvação. Não interessa onde você esteja, não interessa o que você esteja fazendo, se você for uma pessoa que pratica a caridade, você já está salvo. Então, eu cresci com essa ilusão na cabeça, vendo essas coisas acontecendo e com aquela convicção. Eu sou caridoso, eu faço bem, então minha salvação já tá comprada. Eu vou sair daqui para quê? Até um dia que eu levo um tombo, vou parar no fundo do poço, conheço minha esposa e minha esposa começa a falar da palavra comigo, eu falo, ó, nem tenta. Não tenta não, cara. Não tenta não, porque eu já tenho as minhas convicções, já tô burro velho e cavalo velho não aprende truque novo. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E acabou que... O tombo é pior, né? Ai, que dor, quanto eu sofri naquele momento, cara. Quando eu comecei a me levantar, foi na hora que eu falei assim, cara, alguma coisa tem errado. Calma aí. Existe um Deus que tem um plano para minha vida. E hoje eu estou vendo que esse plano está começando a se cumprir. Ele já me tirou do fundo do poço onde eu estava. Eu já comecei a enxergar uma coisa ou outra. Eu estou vendo que realmente existe um fundamento naquilo que está escrito na palavra. Calma aí, deixa eu tentar entender. E a hora que eu começo a entender, que eu começo a alinhar esse processo que eu estava passando, esse sofrimento que eu estava passando, com que eu entendi o que era a vontade de Deus na minha vida naquele momento, foi exatamente o que o senhor falou. Parece que explodiu uma bomba atômica ali e o negócio começou a fluir e eu comecei a me colocar diante de Deus. Até o pastor Marcelo, essa semana, a gente estava fazendo um gabinete lá, estava conversando, e o pastor falou do nosso egoísmo quando a gente fala em se colocar no centro da vontade de Deus. E a periferia, como é que fica? Será que é só o que está no centro, só o que está no alvo ali,
que é a vontade de Deus de fato, em se cumprir, e as bordas, e as margens da sociedade, será que ela não precisa que a gente ataque ali também para fazer essa vontade, que esse propósito de Deus seja cumprido? E foi quando eu comecei a entender isso e me coloquei diante desse processo que o propósito começou a florescer para mim. A fluir. E eu comecei a enxergar. Não, calma aí. Existe de fato um propósito, não é enganação aquilo que eu ouvi um monte de pastor falar lá atrás. E o propósito está cada vez fluindo mais, tanto que já é a 5ª participação aqui no programa, para a gente falar da palavra de Deus e visita na igreja do pastor Eldo, vamos lá no Ministério Aliança com Deus, na comunidade evangélica Deus é Fiel, pastor Marcelo alinhando também, é pregação, é ministério, vamos caminhar, mas tudo porque houve esse alinhamento. É isso aí. Então, pessoal, demos aqui o start, esse foi só uma entradinha. Participe conosco aí, mande sua dúvida, mande seu testemunho. Né? Verdade. Você que tem uma vida aí, que tem um propósito, conta aí para nós. 995327705. Tá, eu tô aqui, ó, já tem a Tatiane Lemos aqui, que é da igreja, eu conheço, o pastor Marcelo. Ela falou que bênção demais. Então participe aqui que eu tô atento aqui. Pastor, então, tem uma passagem aqui com o apóstolo Paulo, ele fala a igreja de Colosso, lá para os Colossenses. Vou pegar um pouquinho para cá. Que é assim, olha, tudo que fizerem, seja palavra em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus, ao Pai. Ou seja, vamos resumir aqui, tudo que fizerem, seja para a glória de Jesus. Tudo que vocês fizerem, faça para a glória de Jesus. Então, eu falo isso na minha igreja lá, porque às vezes a gente tem umas situações lá complicadas que as pessoas parecem que querem fazer para o pastor, para o diácono. Verdade. E acaba fazendo mal feito. Eu falo assim, cara, não faz olhando para mim, não. Parece que eu chego, a pessoa parece que vai com mais, né? Mais Aí começa a cortar grama com mais vontade. Eu falo assim, cara, não faz para Jesus que é melhor. Então, assim, eu creio que Jesus morreu por todos nós, mas ele morreu pelo pastor Marcelo, no individualismo dele, é singular. O pastor Marcelo é uma pessoa única. Você é uma pessoa única, eu sou uma pessoa única. Verdade. Ele morreu por nós, no todo, mas pelo Wallace, por mim. Então, nós temos um propósito diante do Senhor. Então, assim, você imagina, Wallace, uma situação aqui, tudo que vocês fizerem seja para a glória de Jesus. Essa questão do centro da vontade de Deus, a gente é mesmo egoísta mesmo. Né? A gente esquece, às vezes, das bordas. Imagina amanhã, você vai trabalhar amanhã? Não, trabalhei hoje. Então você vai trabalhar quinta. Quarta-feira. Imagina a primeira ocorrência que você vai atender com aquele camarada lá complicado na viatura. Imagina se a primeira ocorrência que você fosse atender fosse Jesus. Como é que você iria atender essa ocorrência? Teria que ser de um jeito todo especial. Cara, pois é. E por que a gente, você de casa, que tem seu trabalho, que é profissional, você não atende? Verdade. Amanhã, quando você vai trabalhar, você não atende também essa pessoa que você vai atender, você que trabalha com o público, se fosse Jesus. A gente faria muito bem feito. Então, aqui, tudo que fizerem seja para a glória de Jesus. Então, assim, pastor, eu creio, eu também, outra coisa, né? Assim, o pastor é um sacerdote, o diácono é um sacerdote, o presbítero é um sacerdote, mas eu creio também que o policial militar, ele exerce um sacerdócio. Com certeza. Que o padeiro exerce um sacerdócio. Que o Júnior que está ali, que trabalha com TI, eu acho que é TI que você trabalha, é um sacerdote. É verdade. A pessoa que trabalha numa limpeza pública de uma cidade é um sacerdote. E a gente tem que fazer bem feito. E Deus nos levantou para isso. Então você, na Polícia Militar hoje, Wallace, você, cara, é um referencial e você é um homem estratégico de Deus naquele lugar. Então Deus te levantou você com um propósito bem definido naquele lugar ali. E quando a gente entende isso, cara, que a gente tem um propósito ali naquele lugar, naquela instituição, naquela empresa, cara, a gente se transforma numa eu ia falar numa arma poderosa aqui nas mãos de Deus, mas numa bomba mesmo, sabe, cara? Verdade. Mas uma coisa que o senhor falou agora, eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, em todo momento. Independente do nosso trabalho, hoje, além de eu trabalhar, eu estudo.
Então, é chegar lá no local de trabalho, olhar para aquela pessoa do outro lado e perguntar assim, e se fosse ele? Exatamente. É exatamente isso. Wallace, preciso de uma matéria X da aula que eu faltei. E se fosse ele que estivesse do outro lado me pedindo? Será que eu ia tratar com a mesma má vontade? Cheguei para atender uma ocorrência. E se fosse ele ali do outro lado? Eu acho que essa tem que ser a pergunta principal. Eu não vou arrotar santidade, não vou, mas tem sido uma prática que eu tenho adotado. Eu, no começo do curso, eu tive alguns problemas porque o pessoal começou a me olhar, ver que era policial militar, mas alguns colegas de turma que eram homossexuais, outros que gostam de fumar uma maconha, que tem as particularidades deles. Isso. Eles acharam que eu estava ali dentro da faculdade com o intuito de reprimi-los. Só que eu ali, eu sou só mais um colega de turma. Aluno. E isso acabou gerando um desconforto, gerou uma guerra, um problema absurdo. Até que um determinado dia, numa aula, um desses alunos teve um problema com o professor, sendo humilhado pelo professor de maneira desnecessária dentro da sala. Eu levantei a mãozinha, professor, acho que está meio errado a prática que o senhor está adotando. Resolvemos o problema e teve gente que virou para mim e falou assim, cara, a pessoa não gosta de você, por que você comprou o barulho dela? Eu fiz o meu papel. Ela pode não gostar de mim, mas o meu papel aqui é esse. Se fosse Jesus no meu lugar, fazendo... Eu ainda perguntei exatamente assim, pessoal. Se fosse Jesus aqui no meu lugar, vendo aquilo ali acontecer. Já que eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Eu tenho que agir como Cristo agiria aqui nesse momento. Eu não tenho que devolver a ele na mesma moeda do que ele me fez. Meu papel hoje é fazer o diferente. Eu estou aqui para fazer o diferente. Eu fui chamado para fazer o diferente. Não fui chamado para ser igual a ninguém. O meu propósito aqui dentro da faculdade não é só estudar. O meu propósito aqui dentro da faculdade é mostrar para vocês que a mudança que Cristo fez na minha vida, ela pode agir na vida de vocês também. Isso aí. O bacana, pastor Wallace, é justamente isso. Eu estava procurando ver um texto aqui, que assim, nós somos cristãos, né? Nós cremos em Deus e tudo. Mas até quem não é cristão, você nasceu aqui, tem um propósito de Deus na sua vida. E a gente precisa só compreender. Eu não preciso fazer força, porque a coisa flui assim naturalmente. Então, o Provérbios 16:4 fala assim, olha, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, ou para o dia mau, diz alguma outra versão. Então, tipo assim, a gente falou sobre José, né? José, ele teve a revelação do propósito logo naqueles sonhos. Então, Deus tinha preparado José para ser governador. Então, vem o processo aqui que o Wallace falou. Se Deus fez José para ser governador, ele foi vivenciando aquele propósito sem fazer força nenhuma. Que às vezes a gente acha assim, porque nós estamos muito voltados para o ter. Então, eu coloco um alvo, né, e alcanço aquilo ali, eu crio as minhas metas e meu propósito é isso, alcançar isso. Mas, na realidade, o propósito de Deus com a gente, que não é nosso, e às vezes nós não compreendemos, é o ser. Então, veja bem, José, o senhor falou aí, ele foi julgado lá na cova, depois do sonho, aí vem os passos dele. Ele é comprado por um egípcio, cara. Egípcio era o último que ia comprar um hebreu. Pois é. Aí chega lá na casa de Potifar. Chega na casa de Potifar, a mulher dele apronta aquela armadilha. A manha toda. Não é? Por quê? O propósito de Deus não era José estar ali servindo Potifar. Não era ser o mordomo de Potifar. Então vem a mulher, aí vai José na prisão. Como entender esse propósito? Pois é, 2 anos, mais de 2 anos na prisão. Pois é, mas aí, olha o propósito de Deus. José não era para ser governador? Sim. Se lá no Egito, a lei era matar, pai. Traiu, era a mesma coisa, adultério, o cara mexeu com a mulher de um cara forte lá, a lei era matar. Mas olha o propósito de Deus. É ruim,
Isso não é propósito de Deus, José ficar na prisão, mas é melhor estar preso do que morto. Aí José sai da prisão. Mas como é que José saiu da prisão? Tinha 2 camaradas lá. O padeiro e o copeiro. O padeiro e o copeiro. Um perdeu a cabeça. Um perdeu a cabeça. Isso aí. Mas o que acontece? José, ele teve o outro lá que se esqueceu de José. Por que ele esqueceu de José? Porque José não poderia entrar no lugar desse que perdeu a cabeça. O propósito de José, aí Deus faz o propósito dele, porque se ele chega, tem o José lá, o outro morreu aqui, põe no lugar dele e tal, ele fez isso, fez aquilo. Deus deixou o cara esquecer ele, rapaz. Talvez José ficou chateado, profetizei pro cara. O copeiro, né? Cara, Profetizei pro cara. O cara tá lá dentro agora na casa do faraó e esqueceu de mim. E eu tô aqui esquecido. Mas o propósito de Deus não era para pôr ele lá como cozinheiro. Porque se o copeiro apresenta ele, tem um amigo meu lá, já que o cozinheiro morreu aí, põe ele na cozinha. Não era cozinheiro. Era governador. Isso aí. Então o humano esquece ele ali. Aí Deus entra com providência, se lembra dele, a Bíblia diz, né? E traz e faz aquele movimento todo no faraó, aquela loucura toda. Tem um camarada lá. Ele fez isso, aquilo. Aí começa assim, cumprir o propósito. Então chama ele vai e traz aquela revelação. Aí vem a palavra de Faraó. Acharíamos um homem como esse em quem tem o Espírito de Deus? Então, José, a partir de hoje, cara, só eu acima de você. Isso aí. Assume esse negócio aqui para mim, dirige tudo e governa. Propósito de Deus. José precisou fazer força? Não. Precisou ser fiel no propósito da vida que Deus tinha com ele. Então, ele creu naquele sonho lá. Então, a gente que é cristão, nós precisamos crer na direção que Deus tem para a gente. E saber isso aí, que até essas coisas más, né, como eu falei, foi preso, mas é melhor do que morto. O camarada lá esqueceu dele, porque Deus não ia colocar ele na cozinha, ia colocar ele no trono lá. Né? Então, na nossa vida é a mesma coisa. Às vezes acontece algo na vida da gente que a gente acha ruim, que a gente não entende, que a gente não compreende. Será que Deus perdeu o controle? Esqueceu é o que a gente, de mim? Né? Tá vendo muito aí. Será que Deus ainda está no controle? Eu não gosto de não. Tem gente que ainda prega e canta, né? Deus ainda está no controle. Cara, não é ainda. Tem que tirar esse ainda. Não perdeu, né? Deus sempre teve e sempre estará no controle. Então é só a gente entender qual é o propósito de Deus, deixar a coisa fluir. Eu tenho que só me preparar para isso. O que é que Deus tem comigo? Eu preciso entender isso. Isso aí. Né? E essa questão do José ainda tem uma coisa muito interessante. Aí uma história fantástica, né, cara? Muito. Inclusive de caráter, porque José ele tinha tudo, depois dá uma reviravolta ainda, o Egito passa por uma escassez, uma seca muito grande, e quem vai lá pegar comida lá no palácio é justamente o povo, Família. e no bolo está lá a família de José. E quando eles se encontram lá, cara, você imagina, né? Eu fico imaginando se fosse eu. Porque a gente pensa lá na gente. Eu falei assim, não, eu vou abençoar, mas eu vou dar um medo. Eu vou dar um calor primeiro, cara. Verdade. Eu vou dar um pega pra capar. Falei, chama esses 11 aqui, meu pai e minha mãe, chama aqui. Falei assim, e agora? O que vocês têm pra me falar? Não, primeiro tá lembrado quem sou eu? Então, você lembra? Vocês lembra, fizeram comigo? E aí, e agora? O que eu faço com vocês? Senta todo mundo aqui, vem. Aqui quando eles viram que reconheceram, eles temeram, né? Você vê, cara. Esse cara, Você tremendo de medo. E como é que a palavra se cumpre, cara? O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante diante de dele. mim. Se curvam diante de mim. E aconteceu. E- E ele, cara, com o caráter de Cristo, com o caráter de Deus, ele fala assim, ele abraça, ele esquece, ele passa por cima de vingança, de mágoa, de rancor, ele abraça. E é isso que faz, né, cara? Um homem, ser um homem e uma mulher de Deus. É esse caráter, né, cara? Que a gente pode... Eu penso logo em mim, eu falei assim, eu daria um medo primeiro. Mas isso não é de Deus, né, cara? Não. Isso não é de Deus, né, cara? Pra que fazer isso, né? Desnecessário, né? Eu não posso nem falar muito, não. Eu acho que a minha primeira saída seria... Senta aqui. Vem cá, primeiro, Vamos vamos bater um papo. vamos bater um papo primeiro, Vamos né? bater um papo aqui. Antes de eu matar sua fome, vamos conversar aqui um bocadinho, né? Então, Não, legal. é interessante isso, o pastor e o Wallace, porque
Tem a questão também, tem um termo que a gente usa muito dentro da igreja, que é quando o pastor ele se dedica totalmente à igreja, a gente fala que ele tem um ministério em tempo integral, né? Mas eu entendo o seguinte do ministério em tempo integral. Eu falo até isso com a minha comunidade, falo muito isso com os jovens. Por exemplo, o Wallace, ele exerce um ministério em tempo integral. Com certeza. Porque ele é servo na igreja, mas aonde ele, na polícia militar também ele é servo. Entendeu? E a mesma pessoa que ele é na igreja, ele é lá na polícia. E é lá na casa dele. E é no convívio com seus familiares. E é lá na sua comunidade, lá onde vive, no bairro dele. Ele exerce o ministério em tempo integral. Então, é para isso que Deus nos levantou, cara. É para isso que Deus nos criou. Né? E com um dom específico, com um talento específico, para que a gente exerça o ministério em tempo integral no mundo. Entendeu? O mundo a gente vai se completando, aquilo que eu falei, né, no início. Deus criou a humanidade com um propósito. O propósito de Deus criar a humanidade foi o quê? Ter um relacionamento com o homem. Exatamente isso. Não é? Exatamente. Então Deus chega ali, ele cria Adão e ele fala, poxa, eu quero conversar com esse cara, eu quero manter um relacionamento com ele, eu quero que ele viva o meu propósito. Aí vem o pecado, afasta ali do propósito. Aí entra sentimentos, muita coisa, pecado, maledicências e tudo, e vem contaminar, né? Então, assim, a gente entende que os propósitos de Deus, cara, eles são muito profundos. E eu gosto de analisar assim, porque não é nosso. Às vezes a gente quer viver um processo, porque se fala muito assim de propósito, não, eu tenho que traçar o meu processo, eu tenho que traçar a minha meta. Mas quando a gente entende que é de Deus, eu não tenho que fazer muita coisa, eu tenho que só obedecer. Então eu falo com o pessoal assim, quando Deus coloca Adão ali, e Deus vai bater o papo com Adão, aqui você pode comer de todas as árvores aqui, só daquela ali, cara, não come não. Eva não estava ainda feita ali, né? Aí Deus vai, junta Adão ali e tal e faz, beleza. Aí vem Eva, Adão não toma esse cuidado desse propósito, Eva cai, né? Adão cai junto. Então, assim, a gente entender que um propósito maior de Deus não é somente as nossas conquistas aqui. Nós entendemos o que Deus nos colocou aqui. E não só no contexto religioso. Isso aí. Né? Mas cada um de nós tem um propósito. Cara, para nascer, Deus que nasce. É o médico, é a enfermeira. Aí você vai comer um pão, é o padeiro. Você vai no mercado, tem caixa, tem não sei o quê, não sei o quê. O nosso propósito é servir o próximo, é relacionamento, para a gente ter um relacionamento com Deus. Então, quando isso é quebrado ali, né, Deus nos cria também com um propósito de quê? De vida eterna. Aí a gente já entra no campo mais nosso, no campo religioso. Isso aí. Né? Deus não nos criou eternos, mas Deus nos criou imortais. Então, é diferente. Deus, quando cria no propósito dele, ele criou a gente imortal. Então, nós não morríamos, não tinha morte. Por que não tinha morte? A gente vê que ali tinha a árvore da vida. E lá em Apocalipse vem a história da árvore da vida, que até as suas folhas serviam para a nossa saúde e tal. Enquanto você comesse da árvore da vida, você estaria vivendo. Mas o dia que você comer daquela lá, você vai morrer. Né? Isso aí. Então, aí o homem foge desse propósito de Deus. Aí o que Deus faz? Providencia Jesus. Aí Jesus, sim, é a vida eterna. Então a gente vê a Bíblia várias vezes, né, o textual da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna foi feita em Jesus, e não lá no princípio, lá foi feita a imortalidade. Comeram do fruto, entrou a morte. Aí vem Jesus com o propósito de trazer a vida eterna para nós. Então, é em Jesus, nós vivemos em Jesus. Então, quando a gente entende isso, o que a gente faz? A nossa vida toda, ela precisa ser uma vida que não que a gente coloque um propósito, não, eu vou colocar esse propósito de comprar minha casa, eu vou comprar um carro, eu vou colocar um propósito de me formar, de ser um advogado. Não, não é só isso, a gente tem que entender o contexto todo. Exatamente. Né? Por que eu estou aqui? Qual é o propósito de Deus? O propósito maior, né? Maior.
Entendeu? Aí eu vou entender o que muitos questionam, o sentido da vida. Isso aí. Né? A minha vida está sem sentido, porque eu não estou aqui para servir. Né? Então, é muito bacana, por exemplo, eu vi algo naquele menino, né, Jesus Cop, né? E eu achei algo assim interessante que ele falou, porque houve uma pergunta para ele, e alguém perguntou para ele assim, cara, eu estou indo na igreja, mas as pregações já não estão mexendo mais comigo, não estou sentindo prazer. Eu devo sair da minha igreja e ir para outra? Aí a resposta dele foi o seguinte, cara, presta atenção, lê lá um texto que a gente lê todo mês, o texto da Santa Ceia. O que é que Paulo fala? Rapaz, se você quer se alimentar, coma em casa, meu irmão. Você está indo para a igreja só para comer, mas você não pensa em se alimentar e ir na igreja e doar para o outro. Então, a sua vida está sem sentido na igreja porque você não está indo lá no propósito de você se doar, de você ser algo na vida de alguém. Você está indo só me dá, e acaba que a comida está sem alimento. Mas ore na sua casa, busque, estude a palavra, você vai ver que sua vida não vai ter sentido, porque o pastor vai te chamar para pregar, o pastor vai ver que você está disponível, Deus vai começar a te usar, o Espírito Santo vai te usar, você vai se sentir útil. Não adianta você mudar de igreja, você vai ficar inútil, a mesma coisa. Exatamente, isso aí. Então, a gente entender esse propósito de Deus na vida da gente é isso. Eu vim para um propósito de ser útil, de ter uma comunhão com Deus e levar as pessoas que estão perto de mim a ter uma comunhão com Deus. É viver uma vida equilibrada em Cristo Jesus. Exatamente. É até uma coisa que o pastor sempre fala com a gente lá na igreja. Se você quer subir, primeiro você precisa descer. E o descer é o descer para servir. A hora que você entende que o propósito principal é servir, É ser servo. vai ser a hora que vai começar a fazer sentido o propósito do porquê que você, inclusive, alcançou outro lugar mais alto. Eu quero ser um advogado, vou estudar. O propósito da minha vida hoje é ser advogado. Mas eu preciso ser advogado ainda com o intuito de servir. Isso aí. Tem muitas pessoas que precisam. Eu não vou trabalhar de graça porque eu preciso sustentar minha família, eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho uma série de coisas para fazer. Mas tem aquele irmãozinho lá da igreja que precisa, está passando a necessidade, ficou desempregado por um motivo injusto, por uma causa qualquer. Eu vou abraçar, irmão, a causa desse irmão aqui. Eu vou servir esse irmão. Eu sou pastor, eu estou aqui na igreja, eu tenho que sentar no primeiro banco. Legal, mas ainda assim eu preciso servir. E o servir não é só eu estar com a bandeja na mão, como tem na Santa Ceia, né, pastor? Isso Como aí. o senhor costuma fazer lá na Santa Ceia, dos pastores, os diáconos pegarem a bandeja para servir os outros irmãos. O servir também é o saber ouvir. Eu sentar ali para escutar, para levar um conselho. Isso também é servir, isso também é propósito. Eu também desci para que eu consiga subir depois. Exatamente isso. Ser servo, né, cara? Pastor, o senhor falou de relacionamento. Eu não gosto muito de enumerar assim, qual o propósito principal. Acho que Deus tem vários propósitos. Com certeza. Mas assim, tem um propósito que o senhor falou e tocou um ponto fundamental aí, que eu acho que Deus nos criou para a gente ter relacionamento com Ele também. Acho que é o Com principal, certeza. pra gente ser amigo dele. E tem uma passagem que é interessante, João capítulo 15, versículo 13 ao 16, que vai dizer assim, João 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Verdade. Nós somos amigos dele. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me acolheram, mas eu os escolhi. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, assim, o primeiro, assim, se a gente for enumerar, né? Eu acho que o primeiro propósito que Deus tem para a nossa vida é a gente ter um relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento com cada um de nós, que a gente seja amigo dele. É a questão do Adão e Eva no paraíso. Toda a viração do dia, Deus ia encontrar com eles, bater aquele papo gostoso, aquela coisa toda, né? E de repente Deus perguntava para ele assim: amanhã que você vai fazer o que, Adão? Amanhã eu vou nadar no rio, amanhã eu acho que eu vou dar um nome àquele animal ali que eu não consegui descobrir ainda que nome.
Aí Deus falou assim, poxa, cara, talvez você não saiba do teu amanhã, mas uma coisa você pode ter certeza, eu vou estar aqui amanhã de novo para conversar com vocês. Porque eu quero ter relacionamento com vocês. Eu acho que isso é fundamental, pastor. É verdade. Então, por isso que, pastor, eu chamo isso, né, de o propósito maior, porque todos os propósitos vão estar firmados nesse propósito, né, de relacionamento. Então, Deus, assim, lá em Apocalipse, Ele quer a gente de volta, cara. Ele quer a gente com Ele de novo, a humanidade com Ele, né? Então, quando eu entendo isso, eu vou cumprir todos os meus outros propósitos aqui dentro desse propósito de Deus, de voltar a esse relacionamento, né? De voltar à vida eterna, morar com Ele ali e ter aquele relacionamento. Porque se eu não entendo isso, é que o Alisson colocou aqui, e você também, eu sirvo para quê? É aquilo, o camarada está ali dando maior moleza, a gente chega que é pastor, ele quer ser diácono, quer ser alguma coisa, corda aqui, corda ali e tal, mas maltrata o irmãozinho. Sabe, eu tenho falado lá na igreja, lá, estou preparando uma série de mensagens sobre honra. Entendeu? Porque o diácono não honra um presbítero, um pastor, um evangelista. O evangelista, às vezes, também acha que o diácono é menor, não honra. Entendeu? Então, a gente precisa de entender esse propósito de que eu estou para servir, não mesmo para ser servido. Então, esse papo aí que o Alisson fala, eu dou no curso de obreiro lá, eu falo, cara, quando você sobe um degrau diante de Deus, Deus te honra. Você está subindo para descer diante do povo. Então, o diácono, né, pela linhagem aí, serve à igreja, o presbítero serve o diácono e a igreja, os evangelistas, missionários servem o presbítero e o pastor serve todo mundo. Isso aí. Né? Então, a gente vê que o quê? Eu preciso estar ali na linha de frente servindo. Né? E compreender esse propósito de Deus, quando eu compreendo, por exemplo, eu não quero ser visto. Né? Eu não quero alcançar algo aqui terreno. Então, aí eu falo assim, o propósito de Deus é a nossa jornada de vida, é toda a nossa vida. Então, não tem eu sair fora de um propósito de Deus. A minha vida é um propósito de Deus. Né? Eu citei aqui sobre o Rick Warren, e fala assim que esse livro mexeu muito comigo, principalmente no 2º capítulo. Né? Assim, um pequeno testemunho, rapidinho. Eu nasci assim, de uma mãe solteira que era empregada na casa do meu pai, em 1965. Estou bem, já na idade. Tá inteiro, né? Aí eu Tô não inteirão. nasci mesmo, não. Viu aí? Eu ainda nasci, não. Mas tá mais conservado. Você então nem sonhava. Tô bonzão. Mas aí o que acontece? Pão de queijo, pão de queijo. A família da minha mãe, cara, toda poder. pobre. A família do meu pai é uma família tradicional, rica lá da cidade. Meu bisavô veio direto de Portugal, né? Então teve 12 filhos naquela época, era um negócio. Tem até um bairro lá que era a Chácara do Paiva, né? Chama Chácara do Paiva, que era onde ele tinha a chácara, o cultivo e tal. Trabalhou fazendo rodovia, ferrovia. Então era bem conhecido. Então o que acontece? Uma mulher negra, com um cara português, mais riquinho e tal. Então o que é aquilo? Houve um choque. Né? Então, aos 3 anos de idade, a minha família paterna não me aceitou. Entendeu? Aí, com 3 anos, minha mãe é escurinha, cara. E eu nasci lourinho, de cabelo amarelo mesmo. Mas Deus que faz os negócios, né? Quando o pai é solteiro e quer correr forte, o filho nasce a cara do pai. Aí não tem jeito. Então, assim, nesse intervalo, uma dificuldade muito grande, minha família vivia. Minha tia aceitou Jesus, aí começou a levar Jesus para a família, minha família materna. E aos 5 anos eu lembro que eu ganhei um violãozinho, lembro até hoje, verdinho, e eu brincava com ele com mais 2 filhos da vizinha, que já era crente também, um chamava Israel e outro Isaías. Eu era o pastor. Aí eles eram presbíteros, eles eram da Assembleia de Deus, com 3 anos. Então a gente tocava, fazia culto ali, aquela bagunça, né? Bom, meu avô me reconheceu aos 4 anos, e quando foi com 7 anos, viu aquela dificuldade toda, com 5 anos, ele viu aquela dificuldade toda da minha família materna,
Eu morava só com minha avó, meu tio que ajudava, embriagou, entrou com um vício de álcool naquela época. Então foi uma vida bem difícil. Meu avô foi e me pediu para criar. Falou, não, eu vou estudar ele, vou tal, tal, tal. E aí ele me colocou num orfanato de padre. Então comecei ali estudando, fiz a primeira comunhão, aí fui ser coroinha de padre e tal, e aquele negócio e tal, fiquei ali até 12, 13 anos. Saí. E ele queria me mandar para um negócio que tem lá, chama Caraça, Serra do Caraça, que é um lugar lá que estuda padre lá e tal. Aí eu vejo o seguinte, com 15 anos de idade, aí eu saí da creche, morei na casa de um, fui parar na casa de um irmão da minha mãe, já tinha aceitado Jesus, crente também, comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus aos 15 anos de idade, 1980. Então, dali, eu comecei uma caminhada com Cristo. Só que quando eu olho isso, é a mesma coisa do propósito de José. Aí hoje eu fico pensando assim, como é que eu brincava de culto lá atrás sem nada? Por que Deus me colocou até num colégio de padre, né? Para ser padre? Entendeu? Aí eu falo assim, Deus já tinha um propósito na minha vida, de um contexto sacerdotal. Isso aí. Né? Só que não foi na religião que eu fui iniciado. Então Deus me chama para o seu propósito e hoje eu compreendo tudo. Aí vivi uma juventude muito sofrida, muito negócio e tal, mas hoje eu compreendo, quando eu li esse livro de Rick Warren, o 2º capítulo, diz lá assim, você não é um acidente. Aí eu fui compreender por que eu nasci de uma mãe pobre, de um pai rico, talvez de uma irresponsabilidade de 2 jovens, né? E saí ali hoje, na minha família, assim, dos meus pais mesmo, do meu pai, só eu que sou cristão. E pastor. Na minha mãe, tem um primo meu e eu que sou pastor. Mas o restante, graças a Deus, Jesus alcançou. Então eu fico pensando assim, por que justamente eu? Aí eu pude ver que eu não vim de um acidente. Isso aí. Não foi uma Exatamente. responsabilidade de 2 jovens. Exatamente. Deus tinha um propósito na minha vida. E bem definido. Bem definido. Isso aí. Olha, temos aqui alguns comentários aqui, vamos ler eles aqui. Helena. Eita. Quem será essa Helena? Coração até pulou. Glória a Deus, bênção demais esse tema. Se tratando do reino, o propósito de Deus é... Ah, tá. Se tratando de reino. Olha, se tratando de reino, o propósito de Deus, ele é sempre coletivo? Isso é uma pergunta. O propósito de Deus é sempre coletivo? Eu peguei o hábito de falar que Deus não une pessoas, ele une propósitos. Então, se tratando de reino, quando a obra precisa ser feita, acredito eu que o propósito seja coletivo. Até para poder criar um conjunto de regras, unir pessoas, estudar necessidades e implantação da obra, eu acho que esse propósito ele precisa ser coletivo. O propósito, assim, eu também acredito na coletividade, mas acredito também na unidade. Na individualidade. Isso aí. Porque, por exemplo, assim, algo bacana, outro dia eu estava comentando com os meninos lá, aí a gente falando de alguma coisa, falou, pastor, acho que a maior dor que o pastor tem é ingratidão, traição, né? Aí eu falei assim, cara, todo pastor tem o Judas na vida dele. Aí eles olharam assim. Aí eu falei assim, por quê? Porque Jesus teve, cara. Aí ninguém gosta, eu falei assim, aí eu perguntei, você já viu alguém que pôs o nome do filho de Judas Iscariotes? Não, tem outro Judas, aí alguém até arrisca pôr. Mas o Judas Iscariote que traiu Jesus, ninguém põe. Mas aí eu falei com eles assim, veja bem o propósito, o coletivo, na individualidade do Senhor Jesus. Jesus veio com o propósito de quê? Morrer por nós, senão não tinha obra redentora. Mas você acha que Pedro ou João, que deitava lá no colinho de Jesus, de Pedro, que apesar de brutão, na hora que Jesus falou assim, pô, cara, agora eu vou subir para Jerusalém, vou ser preso, você, não, eu arranco a espada, o senhor não vai, nós vamos ser mortos e tal. Eles não iam entregar Jesus nunca. Isso aí. Tinham que ter um para trair. Então, Judas, a gente olha Judas, pô, é o cara terrível. Mas, na realidade, o Judas foi o pivô do propósito
para Jesus ir à cruz. Porque se não é Judas traindo Jesus, Jesus não ia para a cruz, não, gente. Tinha que ter um dos 12. Né? Aí a gente até entra naquele propósito de que era Judas. Eu sempre costumo falar que não era Judas. Quando a profecia fala do filho da perdição, tinha um. Tinha um, exatamente. Poderia ser qualquer um dos 12, porque a Bíblia fala assim, haverá um, né, o filho da perdição, que vai fazer esse trabalho. Quem é? Aquele cujo Satanás encheu o seu coração. Aí está lá na ceia, lá, na hora que Jesus molha o pãozinho, um bocado lá, dá ele, aí a Bíblia fala, e Satanás tomou o coração de Judas. Foi ali naquele momento que foi a escolha de Judas, mas por quê? Ele fugiu um pouco dos propósitos eternos para viver o propósito de Deus, para levar Jesus para a cruz. Então era necessário ter um Judas, cara. Então na vida da gente também, às vezes, é necessário ter não só uma, alguns, né? É muito. Porque senão a gente sai do foco. Infelizmente. Não é? É. Olha, tem um outro comentário aqui, olha. Elvis Almeida, esse aqui é meu pai. Consegui só acessar agora o programa agora. Tema dos mais importantes. Tomara que os pastores e o militar... Eita! E o militar sejam instruídos por Deus para o aproveitamento Amém. que precisa, para quem precisa. Ótima noite. Senhor, Beleza. sempre participando. Sempre participando. É o meu patrocinador, né? O Glória a Deus. patrocinador. Isso aí. Participando. Benção pura. William, temos quanto tempo ainda aí, William? 5 minutos, né? Puxa, que benção. Então, gente, uns 4 minutos? Dá pra gente ir finalizando então já, né? Tá vendo? Como a gente aqui, rapaz, passa logo. A gente Nossa, Passa rapidão, rápido, né? A gente nem percebe. Tá vendo? Não deu nem pra gente comer um pão de queijo, beber um café. Ih, rapaz, aí. Tá na saída. Se resolve ter o pão de queijo, aí a gente ia precisar de uns 3 dias de programa. Então é isso, gente. A gente vai finalizando então o programa. Espero que vocês tenham gostado. Tem pessoas que estão assistindo a gente agora, tem pessoas que vão assistir em outro momento, numa outra ocasião. Que você possa ser abençoado aqui com tudo que a gente falou, com os nossos testemunhos também aqui. Deus tem um propósito para a tua vida. Você pode ser que você seja um enfermeiro, um médico, um policial, um professor. Olha, Deus quer te usar poderosamente. Deus tem um propósito muito bem definido para a tua vida, meu irmão. Deixa Deus te usar. E o teu ministério não é somente dentro da igreja, o teu ministério é em tempo integral, ou seja, é na igreja, é no teu trabalho, é dentro da tua família, da tua casa. Deixa Deus te usar. Verdade. Amém? Amém. E de pregar o evangelho A toda criatura. desse jeito. Né? Isso Vamos aí. que vamos. Desse jeito. Pastor, muito obrigado Nada, eu que pela agradeço. sua presença aí. Poxa vida. É a primeira vez que a gente está tendo esse contato, Pois né? é. Já fui na igreja do senhor aí umas 2 vezes, mas aquela confusão toda, a correria, não dá nem Já pra gente encontramos, foi pra gente verdade. conversar direito. Né? Então é isso. A gente vai estar orando. Eu vou pedir para o pastor nos despedir aí em oração. Amém. Fazer uma oração para nós. Por você que está nos assistindo também. Glória a Deus. Tá bom? Fica à vontade, pastor. Amém. Nós vamos orar, né? Eu quero agradecer também, pastor El, né? De poder estar aqui. Isso é muito importante, né? Para esclarecer para as pessoas e a gente crescer também. Aleluia, Muito bacana isso aí, o debate. amém, Não, amém, isso aí, Com show de bola. vamos orar ao Senhor. Deus Pai, Deus poderoso. Senhor, nós viemos aqui nesta noite falar dos teus propósitos. E nós sabemos, Deus, que como a tua palavra diz, o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, e nenhum dos teus planos, ou seja, propósitos, podem ser impedidos a nosso respeito. Por isso, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, iluminando as nossas mentes, o nosso coração, e revelando para nós mesmo nos momentos difíceis, nos momentos turbulentos, nos momentos de adversidade, que tudo tem um propósito do Senhor sobre nós. Por isso, Deus, nós queremos agradecer o Senhor, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas o Senhor nos escolheu. Amém. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte que está conosco, aqueles que ainda irão ver, assistir, ó Pai, ou ouvir, Senhor, este momento que nós tivemos aqui. Tome, Senhor, pastor Eu, do seu ministério, a sua família. Meu Deus, o Wallace também, com a sua família, aqueles que estão aqui presentes desta rádio, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a todos, conforme aquilo que falamos aqui, os propósitos do Senhor sobre nós. Ainda que por alguns momentos não venhamos compreender,
mas sabemos que tudo sempre está sob o teu controle e o teu domínio. Por isso, nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Amém, isso aí. Mais uma vez agradecer ao pastor Marcelo, Amém. Wallace, agradecer o Eu que William, o agradeço. Júnior, o Dilon, diretor da TV Ondas de Maricá, Dilon tá brilhante aí. presença aqui no nosso meio. Muito obrigado. Dilon, que Deus continue te abençoando. Amém. Deus continue te abençoando, cara. Viu aí? Abençoando a TV Ondas de Maricá. Amém? Verdade. Oi? Ondas Play. TV Ondas. TV Ondas, Ondas Play. Play. tvondasplay.com.br. É isso aí, gente. Um forte abraço em todos. Você que faz parte da Deus é Fiel Church, aí um forte abraço lá em Amém. São José. E você faz parte do Ministério Aliança com Deus, também um forte abraço, um beijo em todos. Até o próximo programa Encontros que Transformam. Boa noite. Amém. Você viu na TV Ondas Play o programa Encontros que Transformam. Apresentação: Pastor Eldo Matos. Realização: Igreja Evangélica Ministério Aliança com Deus em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro.